O céu cinzento de Porto Alegre parecia refletir o humor de Tiago Monteiro enquanto ele pousava na cidade que um dia fora seu lar. Agora um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, com sua presença estampada em capas de revistas, Tiago raramente tinha tempo para revisitar suas origens. Mas havia algo de irresistivelmente nostálgico em caminhar pelas ruas onde havia crescido, mesmo que essas memórias fossem um misto de dor e aprendizado. Enquanto cruzava o centro da cidade em direção ao hotel, um encontro inesperado trouxe uma verdade chocante. Ele esbarrou em Marcos, um antigo colega de escola, que o reconheceu imediatamente. Tiago Monteiro? O bilionário da tecnologia, é você mesmo, disse Marcos, meio incrédulo, meio emocionado. Eles começaram a conversar, recordando os dias difíceis em que ambos tentavam superar as pressões da escola e os problemas familiares. Marcos então lançou uma bomba que fez Tiago congelar. Marcos contou que Ana Campos, a professora particular que mudou a vida de Tiago, estava prestes a ser despejada de sua casa. Inacreditável! Murmurou Tiago, sentindo o peso daquela revelação. Ana havia sido muito mais que uma professora para ele. Ela era sua mentora, seu alicerce emocional, a pessoa que o incentivara a continuar estudando quando todos, inclusive seu pai, diziam que ele era um caso perdido. O pensamento de que alguém tão comovente e inspiradora estava agora enfrentando dificuldades tão profundas o abalou profundamente. Após se despedir de Marcos, Tiago decidiu mudar sua agenda. Ele precisava saber mais sobre Ana, e a única maneira de fazer isso era visitando o bairro onde ela morava. Ao chegar lá, o choque foi ainda maior. A antiga casa, que antes era símbolo de calor e segurança, estava deteriorada, com a pintura descascada e as janelas quebradas. Ele viu uma placa de vende-se pendurada na entrada e sentiu uma dor profunda no peito. Enquanto caminhava pela rua, uma vizinha idosa se aproximou. Você é da família da dona Ana? Perguntou ela, curiosa. Tiago, ainda abalado, respondeu que era um antigo aluno. A senhora suspirou. Pobre Ana, tão boa, tão dedicada. E agora, sendo forçada a sair da casa onde viveu por décadas. A cidade inteira esqueceu dela, e aquele proprietário ganancioso não tem compaixão alguma. A vizinha revelou que o despejo era iminente e que Eduardo Soares, o proprietário, planejava demolir a casa em menos de uma semana para construir um prédio de luxo. Tiago sentiu um misto de revolta e culpa. Como ele, que tinha tanto, nunca pensara em procurar por Ana antes. Ele sabia que precisava fazer algo, e rápido. Mas o que mais o intrigava era o porquê de Eduardo estar apressando tanto o despejo. Algo parecia surpreendente demais para ser apenas uma questão de dinheiro. De volta ao hotel, Tiago passou a noite em claro, revirando as memórias que tinha de Ana. Ele se lembrou de como ela dizia, com os olhos brilhando, que ele tinha potencial para ser grande, mesmo quando o mundo parecia zombar dessa ideia. Você não pode desistir de você mesmo, Tiago, ela dizia. O mundo só vai acreditar em você quando você acreditar primeiro. Agora, ele tinha a chance de devolver a ela um pouco do que ela havia lhe dado. Mas ele sabia que isso não seria tão simples quanto escrever um cheque. Ele precisava ir até o fundo daquela história. Tiago mal havia dormido, mas a decisão estava clara. Ele precisava ajudar Ana. Na manhã seguinte, ele voltou ao bairro onde ela morava, determinado a entender tudo o que estava acontecendo. O bairro, que antes transbordava energia e barulho das crianças brincando nas ruas, agora parecia um cenário abandonado. Casas fechadas, lojas esvaziadas e uma sensação profunda de descaso pairavam no ar. A velha vizinha que ele conhecera no dia anterior o recebeu novamente, e desta vez, deu mais detalhes sobre a situação. Dona Ana está sendo despejada porque o Eduardo, o proprietário, encontrou um investidor que vai pagar uma fortuna por este terreno. Ela não tem para onde ir,
sabe? A filha, coitada, está desempregada e não pode ajudar em nada. É uma injustiça, desabafou a vizinha, com lágrimas nos olhos. Tiago sentiu sua raiva crescer ao ouvir aquilo. A ganância de Eduardo parecia não ter limites, e a comunidade parecia inacreditavelmente impotente diante da situação. Determinado, Tiago caminhou até a casa de Ana. Lá, ele a viu pela primeira vez em anos. Sentada na varanda, Ana estava irreconhecível, seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque desleixado, e seu olhar, antes cheio de brilho e esperança, parecia apagado. Ela estava costurando um tecido velho, e ao vê-lo, demorou alguns segundos para reconhecê-lo. Quando finalmente percebeu quem estava ali, sua expressão mudou para algo entre surpresa e alegria. Tiago? Meu Deus, é você mesmo? Ana levantou-se devagar, com uma mistura de incredulidade e emoção. Eles se abraçaram, e Tiago sentiu como se o peso dos anos de distância tivesse desaparecido naquele instante. Durante a conversa, ela tentou disfarçar a gravidade da situação, mas Tiago era observador demais para não perceber as lágrimas mal contidas em seus olhos. Durante a conversa, Laura, a filha de Ana, chegou e revelou, sem querer, que Eduardo tinha ameaçado chamar a polícia se elas não saíssem da casa até o fim de semana. Ele disse que se não sairmos até sexta, vai nos tirar à força. Não sei o que fazer, mãe, disse Laura, desmoronando em lágrimas na frente de Tiago. Ana tentou acalmá-la, mas Tiago viu a luta interna da professora entre o orgulho e o desespero. O coração dele se partiu. Era comovente ver uma mulher tão forte sendo forçada a passar por algo tão humilhante. Tiago prometeu que não ficaria de braços cruzados. Ele garantiu que encontraria uma solução antes que fosse tarde demais. Mas Ana, hesitante, o interrompeu. Tiago, eu agradeço de coração, mas já vivi muito. Essa é uma luta que não quero que pese sobre você. Ele insistiu, dizendo que ela nunca teria que enfrentar aquilo sozinha. Antes de sair, Tiago deu uma última olhada na casa. Cada detalhe trazia lembranças de sua infância, das lições de Ana e da força que ela lhe deu quando ele era apenas um garoto desacreditado. Ele sabia que sua gratidão não podia ser expressa apenas com palavras. Era hora de agir. Enquanto voltava para o hotel, Tiago começou a investigar Eduardo. Quanto mais pesquisava, mais chocante era a verdade que descobria. Eduardo já tinha um histórico de despejos forçados e manipulação de contratos para enganar proprietários idosos. Ele usava ameaças e até fraudes para apressar os processos e garantir seus lucros. Isso não era apenas uma questão de negócios, era um abuso de poder sistemático que precisava ser interrompido. Tiago encontrou provas de que Eduardo adulterou documentos para justificar o despejo de Ana, o que tornava toda a ação ilegal. Com essas informações, Tiago sabia que tinha o suficiente para confrontar Eduardo e impedir o despejo. Mas ele queria fazer mais do que apenas proteger Ana, ele queria devolver à professora a dignidade que ela merecia. Tiago sabia que confrontar Eduardo diretamente não seria suficiente. A ganância do homem e sua confiança em esquemas ilegais o tornavam perigoso e imprevisível. Ele precisava planejar cada passo com cuidado para garantir que Ana não fosse prejudicada. Determinado, Tiago decidiu usar sua influência e recursos para agir nos bastidores. Ele ligou para seu advogado de confiança, Daniel Ferreira, e compartilhou os detalhes da situação. Isso é inaceitável, Tiago. Se as provas que você encontrou forem legítimas, podemos abrir um processo contra Eduardo por falsificação de documentos. Mas, enquanto isso, precisamos garantir que a Ana tenha segurança jurídica e emocional, disse Daniel. Tiago concordou. Ele sabia que um processo levaria tempo, e Ana não tinha esse luxo. Enquanto isso, Tiago decidiu ir ao encontro de Eduardo pessoalmente.
Marcou uma reunião como se fosse um investidor interessado em seus negócios. Eduardo o recebeu com entusiasmo, sem suspeitar das verdadeiras intenções de Tiago. O homem, com um sorriso arrogante no rosto, começou a falar sobre seus empreendimentos de sucesso e como transformava terrenos em oportunidades lucrativas. Durante a reunião, Eduardo deixou escapar que havia pressionado várias famílias com ameaças, dizendo que era mais barato sair por bem, do que pagar advogado para lutar contra ele. Tiago controlou sua raiva, mantendo a fachada de investidor curioso, mas internamente estava revoltado com a crueldade do homem. Ele encerrou a reunião com a promessa de entrar em contato, mas saiu com a certeza de que precisava expor Eduardo publicamente. No mesmo dia, Tiago foi até Ana para informá-la sobre o plano. Ele revelou que já havia comprado a casa dela, mas que manteria a informação em segredo até o momento certo. Ana ficou incrédula, e ao mesmo tempo, profundamente emocionada. Por que você faria isso por mim, Tiago? Eu só era sua professora, disse Ana, com lágrimas nos olhos. Tiago a interrompeu com firmeza. Você foi muito mais que isso, dona Ana. Você foi minha salvadora. E agora, é a minha vez de retribuir. Enquanto isso, Laura, que ouvia a conversa da cozinha, revelou algo que deixou Tiago e Ana chocados. Mãe, eu não queria te preocupar, mas Eduardo apareceu ontem à noite. Ele disse que se não sairmos até sexta, vai trazer homens para tirar nossas coisas à força. Eduardo havia ameaçado usar violência física para expulsá-las, uma demonstração de sua verdadeira crueldade. Tiago não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele prometeu a Ana que Eduardo não chegaria nem perto delas novamente. Mas, para garantir isso, ele precisava agir rápido. No dia seguinte, Tiago mobilizou uma equipe de segurança privada para proteger a casa de Ana, enquanto usava as provas contra Eduardo para iniciar um processo legal. Apesar das ações em andamento, Tiago sabia que ainda havia mais a fazer. Ele começou a planejar uma homenagem pública para Ana, algo que não apenas devolveria sua dignidade, mas também mudaria a forma como a comunidade a enxergava. Tiago estava determinado a garantir que a história dela fosse contada e reconhecida. Tiago decidiu organizar um evento surpresa, onde revelaria publicamente que Ana era a inspiração por trás de seu sucesso, algo que deixaria a comunidade em estado de choque. Com tudo em movimento, Tiago sentiu que finalmente estava no controle da situação. Mas sabia que Eduardo não desistiria tão facilmente. A sexta-feira chegou com uma tensão palpável no ar. Tiago sabia que aquele seria o dia decisivo. Ele havia preparado tudo, a equipe de segurança privada estava posicionada para proteger Ana e Laura, e Daniel, seu advogado, estava pronto para expor as provas contra Eduardo se ele tentasse algo. Tiago decidiu que era hora de confrontar o homem que vinha aterrorizando Ana. No meio da tarde, Eduardo apareceu na casa de Ana, acompanhado de dois homens robustos e com uma expressão de triunfo no rosto. Vocês têm 10 minutos para sair, ou eu mesmo vou tirar vocês daqui, disse ele, com arrogância. Antes que Ana ou Laura pudessem responder, Tiago surgiu na varanda, como uma figura de autoridade. Você não vai tocar nesta casa, Eduardo, disse Tiago, com uma calma que mascarava sua raiva. Eduardo riu, achando que estava lidando com mais um conhecido desesperado de Ana. Mas sua expressão mudou rapidamente quando Tiago revelou sua identidade. Meu nome é Tiago Monteiro. Sou o proprietário desta casa agora, e tenho provas de todas as suas atividades ilegais. Tiago expôs a gravação de Eduardo ameaçando Ana, enquanto Daniel apresentou os documentos que provavam a falsificação nos contratos. Eduardo ficou chocado e tentou se defender, mas a polícia, chamada previamente por Daniel, chegou para intervir. Os oficiais verificaram os documentos e detiveram Eduardo no local, acusando-o de extorsão e ameaça.
A comunidade, que havia começado a se reunir na rua para assistir à cena, aplaudiu quando Eduardo foi levado algemado. Ana estava incrédula. Eu não acredito no que estou vendo, disse ela, com os olhos marejados. Laura abraçou Tiago com força, agradecendo repetidamente por ter salvado sua mãe e sua casa. Mas Tiago sabia que aquilo era apenas o começo do que ele planejava fazer por Ana. Enquanto os vizinhos ainda discutiam o ocorrido, Tiago reuniu Ana e Laura na sala e revelou a próxima parte de seu plano. Dona Ana, isso não é apenas sobre manter sua casa. Eu quero que todos saibam o impacto que você teve na minha vida. Você me deu algo que dinheiro nenhum pode comprar, a crença de que eu poderia ser alguém. E agora é hora de todos saberem disso. Tiago contou a Ana que organizaria um evento público para homenageá-la, deixando-a emocionada e hesitante. Ana tentou recusar. Tiago, eu agradeço, mas não precisa disso. Eu já estou tão grata pelo que você fez, mas Tiago insistiu. Precisa sim. O mundo precisa conhecer a pessoa incrível que você é. E mais do que isso, eu quero que você receba o reconhecimento que merece. Naquela noite, Tiago trabalhou sem parar para ajustar os últimos detalhes do evento. Ele contatou antigos alunos de Ana, líderes comunitários e até a mídia local para garantir que a homenagem seria um momento inesquecível. Ele sabia que a história de Ana tinha o poder de inspirar e transformar vidas, assim como ela havia transformado a dele. O dia do evento se aproximava, e com ele, a promessa de algo que mudaria não apenas a vida de Ana, mas também a forma como a comunidade enxergava seus heróis anônimos. O sol brilhava intensamente na manhã do evento, como se até o clima estivesse conspirando para que aquele dia fosse especial. Tiago havia escolhido um espaço no Centro Cultural de Porto Alegre, um lugar que poderia comportar todos os convidados e simbolizar o impacto de Ana na vida de tantas pessoas. O salão estava repleto de flores, e um grande banner com os dizeres Ana Campos, uma vida de inspiração, ocupava o centro do palco. Ana chegou com Laura, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Eu não sei se estou pronta para isso, disse ela, hesitante. Tiago, vestindo um elegante terno azul, segurou suas mãos. A senhora não precisa estar pronta. Só precisa ser quem sempre foi, uma inspiração para todos nós. As palavras dele foram suficientes para confortá-la, e ela sorriu timidamente, com os olhos brilhando de emoção. O evento começou com Tiago subindo ao palco e pegando o microfone. Ele respirou fundo antes de começar. Hoje estamos aqui para celebrar alguém muito especial. Uma mulher que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Uma mulher que plantou a semente daquilo que eu me tornei. E não sou só eu. Muitos aqui têm histórias transformadoras graças a ela. Hoje é o dia de honrar Ana Campos. A plateia explodiu em aplausos, e Ana, sentada na primeira fila, lutava para conter as lágrimas. Tiago então começou a compartilhar sua história com ela, relembrando momentos de sua infância. Ele contou sobre como Ana o incentivou a não desistir, mesmo quando ele enfrentava as críticas severas de seu pai. Tiago revelou publicamente que o famoso discurso que ele deu anos atrás, reconhecido internacionalmente, foi baseado em uma lição que Ana lhe ensinou: nunca desista de quem você é. As palavras de Tiago foram comoventes, e muitos na plateia enxugavam lágrimas. Logo depois, antigos alunos de Ana subiram ao palco para compartilhar suas próprias histórias. Um deles, Felipe, emocionou a todos ao revelar que Ana havia salvado sua vida. Eu estava perdido, pensando em desistir de tudo, mas a dona Ana me viu. Ela me escutou e me ajudou a encontrar um caminho. Hoje, sou psicólogo, e tudo começou com ela. A revelação foi inesquecível, e a sala foi preenchida com uma onda de aplausos e lágrimas. Ana, visivelmente emocionada,
finalmente foi chamada ao palco. Ela hesitou, mas Tiago a incentivou. Este é o seu momento. Quando ela subiu, a plateia se levantou em aplausos, uma ovação que parecia não ter fim. Ana, emocionada, revelou que havia pensado em desistir de tudo diversas vezes nos últimos anos, mas a força que encontrou em suas memórias dos alunos sempre a impediu. Ela pegou o microfone, e com a voz trêmula, agradeceu. Eu sempre acreditei que a educação podia mudar vidas, mas nunca pensei que minha vida seria mudada por isso. Obrigada por me lembrarem que meu trabalho não foi em vão. A emoção na sala era quase palpável. O evento foi encerrado com Tiago anunciando a criação do Fundo Ana Campus para a Educação, um programa que financiaria estudos de crianças carentes e ofereceria suporte a professores aposentados. Este é o legado que quero construir em seu nome, Dona Ana. A senhora sempre acreditou no potencial de transformar vidas, e agora, juntos, vamos fazer isso. As notícias do evento rapidamente se espalharam por Porto Alegre. Jornais, rádios e até programas de televisão locais compartilharam a história da professora que havia inspirado um dos maiores empresários do Brasil. O nome de Ana Campus, antes esquecido, agora era sinônimo de resiliência e impacto. Por onde ela passava, pessoas a paravam para agradecer ou apenas para cumprimentá-la. Você é um exemplo, Dona Ana. Obrigado por tudo o que fez por nossa comunidade, disse um jovem ao encontrá-la na praça do bairro. Ana, que nunca buscou reconhecimento, sentia-se profundamente tocada com cada palavra. Ela não apenas recuperou a dignidade que pensava ter perdido, mas também se tornou um símbolo vivo de como a educação pode transformar vidas. Tiago continuou ao lado de Ana e Laura, garantindo que a transição para uma vida mais estável fosse tranquila. Ele ajudou Laura a encontrar um emprego em sua empresa, oferecendo um novo começo para a filha de sua mentora. Você tem a mesma força da sua mãe, disse Tiago a Laura, que chorou ao ouvir aquelas palavras. Mas a maior surpresa estava por vir. Uma semana depois do evento, Ricardo Monteiro, o pai de Tiago, apareceu na casa de Ana. Para Ana e Tiago, a visita era chocante. Ricardo, que sempre desdenhara da educação e das capacidades do filho, agora estava diante da mulher que ele havia desprezado no passado. Eu vim pedir desculpas, disse Ricardo, com a voz pesada. Ele encarou Ana com um olhar de arrependimento genuíno. Eu nunca reconheci o valor do que você fez pelo Tiago. Mas hoje eu vejo que estava errado. Você foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Ricardo admitiu que o sucesso de Tiago o fez perceber que ele mesmo havia falhado como pai. Sua confissão emocionou profundamente Ana e Tiago. O momento foi carregado de emoção. Ana, sempre generosa, aceitou as desculpas com um sorriso gentil, dizendo: o importante é que você está aqui agora. Para Tiago, aquele foi um momento transformador. Pela primeira vez, ele viu o pai se despir do orgulho e reconhecer o valor do que realmente importa. Com o tempo, o bairro de Ana também passou por mudanças. A história dela e de Tiago trouxe visibilidade para a importância de apoiar educadores e a comunidade local. O programa Fundo Ana Campus para a Educação começou a financiar bolsas de estudo, e várias crianças do bairro passaram a receber oportunidades que antes pareciam impossíveis. A casa de Ana tornou-se um símbolo no bairro, visitada por pessoas de outras cidades que queriam ouvir a história inspiradora dela e de Tiago. Em meio a essas mudanças, Ana, agora cercada de carinho e respeito, começou a ministrar palestras em escolas e eventos comunitários, compartilhando sua visão sobre educação e humanidade. O brilho em seus olhos havia voltado, e sua voz, antes esquecida, agora era uma força inspiradora para muitos. Tiago, por sua vez, sentia que sua missão ainda não estava concluída. Ele sabia que a homenagem a Ana era apenas o início de algo maior. Ao lado dela,
planejava expandir o fundo educacional e transformar a vida de milhares de crianças e professores. Algumas semanas após o evento, a vida de Ana parecia ter tomado um rumo completamente diferente. Sua casa, antes ameaçada de ser demolida, agora era um lar vibrante novamente. Tiago, em um gesto encantador, havia financiado a reforma completa da propriedade, restaurando-a para refletir o calor e a segurança que Ana sempre oferecerá aos outros. Cada canto da casa tinha um detalhe que remetia às suas memórias, o antigo jardim que ela cuidava com tanto carinho, agora repleto de flores, e até mesmo a velha mesa onde Tiago estudava quando criança, recuperada e polida. Uma tarde, Tiago visitou Ana, trazendo consigo um presente especial. Ele entregou a ela uma moldura dourada contendo uma antiga fotografia dos dois durante as aulas, tirada em um momento de descontração, com Tiago sorrindo timidamente enquanto segurava um caderno. Ana, ao ver a foto, levou a mão ao coração. Essa foi tirada no meu aniversário, não foi? Você me deu uma flor que colheu do jardim, disse ela, emocionada. Tiago assentiu, sorrindo. Eu nunca esqueci, Dona Ana. Nunca. A foto, agora emoldurada, foi colocada na sala de estar de Ana, como um símbolo eterno de sua conexão e gratidão mútua. Mas a emoção daquele dia ainda não havia terminado. Laura chegou logo depois, trazendo notícias surpreendentes. Mãe, eu fui promovida. Ela mal conseguia conter sua felicidade. Eles disseram que foi por causa da minha determinação e do meu empenho. Ana sorriu, orgulhosa, e Tiago complementou, ela tem a quem puxar. Laura abraçou a mãe, agradecendo por nunca desistir, mesmo nos momentos mais difíceis. Mais tarde, Tiago convidou Ana e Laura para um evento especial. Desta vez, não era uma homenagem, mas uma cerimônia para inaugurar oficialmente o Fundo Ana Campus para a Educação. Realizado em um auditório repleto de professores, alunos e líderes comunitários, o evento foi um sucesso. Ana foi a convidada de honra e recebeu um troféu com a inscrição, a inspiração que transforma vidas. Durante o evento, uma jovem beneficiada pelo fundo subiu ao palco e revelou que graças ao apoio de Ana, ela havia conseguido ingressar na faculdade de medicina. O depoimento foi profundo e comovente, deixando todos emocionados. Ana, mais uma vez, sentiu-se grata por poder ver os frutos de seu trabalho e dedicação. Ao fim da noite, Tiago levou Ana de volta para casa. Antes de se despedir, ele olhou para ela e disse, a senhora me ensinou muito mais do que a somar e subtrair, Dona Ana. A senhora me ensinou que pessoas podem ser o maior investimento que podemos fazer. Hoje, eu tento fazer isso, mas tudo começou com a senhora. Ana, com lágrimas nos olhos, segurou as mãos de Tiago. E você me ensinou que vale a pena acreditar. Obrigada por não ter me esquecido. Eles se despediram com um abraço longo e carregado de significado. A história de Ana e Tiago tornou-se inesquecível, não apenas para eles, mas para todos que ouviram sobre o impacto da gratidão e da educação. Ana agora era respeitada, amada, e acima de tudo, valorizada como sempre deveria ter sido. Tiago, por sua vez, continuou a honrar sua promessa, expandindo o fundo e impactando milhares de vidas. E assim, o legado de Ana se perpetuava, um símbolo de que gestos de bondade e gratidão podem, de fato, transformar o mundo. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.